esquerda finalmente parece que está se unindo em torno de um objetivo, que é derrubar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro dali. Hoje, Haddad, Ciro Gomes, Flávio Dino, Manuela Dávila, Boulos, Requião, entre tantos outros, assinaram uma carta pedindo a renúncia do Bolsonaro. Não o impeachment, a renúncia, porque o impeachment demoraria e a renúncia seria para já. Parece que a entrevista que o Mourão deu na Folha agradou muito à esquerda. Parece que o Mourão não é mais aquele bicho de sete cabeças, pelo menos para esses setores da esquerda. E não só eles, tem mais gente querendo derrubar o Bolsonaro. Ontem, o Washington Post, que é o segundo maior jornal dos Estados Unidos e é o maior jornal investigativo de lá, publicou um editorial. Editorial é a opinião do jornal, a opinião do veículo de comunicação, defendendo o impeachment do Bolsonaro. O segundo maior jornal dos Estados Unidos está defendendo publicamente o impeachment do Bolsonaro no Brasil. Eles se preocupam sim com o Brasil. Então, o Bolsonaro, se a gente já falava que ele estava isolado, agora ele está muito mais isolado. O Bolsonaro é contra o isolamento social, mas quem realmente está isolado social e politicamente é o próprio Bolsonaro. Vamos falar disso já já. Mas antes, se você quer ver o Bolsonaro cair e ficar isolado numa cela, que é o lugar dele, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição, resistência ao desgoverno juntos. Vem com a gente, mais de 170 mil pessoas já somos aqui e a gente faz oposição todos os dias. Vem, só clicar, inscrever, é 1 segundo e é de graça. Então, se inscreve. Agora vamos falar sobre a esquerda que pode ter agora começado a gostar do Mourão, ou pelo menos a aceitar o Mourão. Porque tem uma coisa, quando vários líderes de esquerda pedem a renúncia, eles estão mais ou menos endossando o vice-presidente. Não pediram a renúncia do Bolsonaro e do Mourão, só do Bolsonaro. Por quê? Porque o Mourão deu uma entrevista na Folha, e a Folha é aquele veículo de comunicação que o Bolsonaro tanto ataca. O Bolsonaro até cometeu um crime de responsabilidade quando ele mandou cortar assinaturas da Folha de São Paulo, porque aí ele entrou naquela zona da pessoalidade, e um presidente não pode agir por opiniões pessoais, ele tem que agir como um presidente da República, só por questões técnicas. Quando ele mandou o governo tirar a Folha de São Paulo de editais e cortar assinaturas da Folha de São Paulo depois de ser criticado, aquilo foi um crime de responsabilidade, um dos tantos que o Bolsonaro já cometeu. E aí o Mourão vai na Folha em pleno domingo e dá uma entrevista falando sobre essa crise. E não apenas dá uma entrevista. No meio da entrevista ele fala que o Carlos Bolsonaro não manda nada e que ele vai nas reuniões às vezes, mas ele fica calado porque ele não é parte do governo e ninguém vai escutá-lo. Quando o Mourão fala isso, não com essas palavras, mas quando ele fala que o Carlos Bolsonaro fica calado porque ele não é parte do governo, ele está batendo de frente com o chefe das milícias digitais bolsonaristas, o chefe do gabinete do ódio. E ele sabe disso. Ele sabe disso porque ele já foi atacado. Quem não lembra, no começo do governo Bolsonaro, nos primeiros meses, o Mourão começou a aparecer. E ele aparecia sempre contra o Bolsonaro. O Bolsonaro falou que era contra o aborto, o Mourão falou que é uma decisão da mulher. O Bolsonaro falava uma coisa, o Mourão falava o oposto. Lembra disso? Foi em março, abril do ano passado, mais ou menos 1 ano atrás. E aí o que aconteceu? O gabinete do ódio começou a descer a lenha no Mourão, muitas bombas contra o Mourão, jogar bomba no Mourão para ver se baixava a popularidade dele entre os setores anti-bolsonaristas. E aí o Mourão calou, e ele ficou calado. Só que agora ele voltou. E ele voltou já desautorizando o Bolsonaro, ele mandou as pessoas ficarem em casa, ele defendeu o isolamento social que o Bolsonaro é contra, e aí ele deu uma entrevista para a Folha, falou que o Carlos Bolsonaro tem que ficar calado. E ele, na entrevista da Folha, ele foi perguntado, o que o Brasil tem que fazer? Ele falou, falta organização, ou seja, ele está criticando o governo Bolsonaro. O Mourão é muito inteligente com as palavras na entrevista, ele tenta falar que ele ainda é alinhado com o Bolsonaro, ele tenta jogar um pouquinho a culpa nos governadores, ele vai por aqui e por ali, mas quem lê a entrevista inteira do Mourão fica com aquela sensação de que ele foi ali na Folha, exatamente na Folha, podia ter ido em qualquer outro jornal, mas foi na Folha para criticar o Bolsonaro. Ele critica a falta de coordenação do governo no combate à crise na saúde. E o Bolsonaro, ele reagiu à entrevista, ele falou, o Mourão é a única pessoa no governo que eu não posso demitir, então ele fala o que quer. O Bolsonaro fala indiretamente, se ele pudesse, o Mourão não estava lá. O
muito, mas muito tempo atrás. No dia seguinte dessa entrevista, a esquerda pede a renúncia do Bolsonaro, a esquerda endossa o Mourão. Ou seja, o Mourão não é mais aquele bicho de 7 cabeças, porque numa crise sanitária em que mais de 1 milhão de brasileiros podem morrer, pelo menos tem ali no vice alguém que não vai deixar 1 milhão de brasileiros morrer. Alguém que vai tentar minimizar esse número de mortes. Porque do outro lado tem o Bolsonaro, e o Bolsonaro tornou a crise na saúde, ele tornou isso uma briga, parece criancinha de quinta série. O ministro fala uma coisa, o Bolsonaro fala outra. Aí o ministro peita o Bolsonaro e fala, não, as pessoas têm que ficar isoladas. O Bolsonaro vai e sai na rua e comete até um crime contra a saúde pública, dá de 10 a 15 anos de prisão, um crime contra a saúde pública, que é o que o Bolsonaro fez. Aglomerar pessoas, ir lá cumprimentar pessoas, que foi o que o Bolsonaro fez ontem de manhã. E aí o Bolsonaro fez isso para provocar o ministro. E o ministro continuou peitando o Bolsonaro, falou que não se demite, e hoje de manhã acordaram todos pensando, esse ministro vai ser demitido ou ele fica? E os aliados do Bolsonaro, eles continuam dizendo para o Bolsonaro manter o ministro quanto ele pode, porque senão o isolamento do Bolsonaro vai ser total, e aí não tem para onde correr. Porque os militares estão contra o Bolsonaro. Eu estava lendo hoje na Globo várias análises diferentes que dizem que o ministro da Saúde só não pediu demissão porque parece que tem militares falando para ele, segura as pontas aí, segura as pontas, precisamos de você, porque você é a única pessoa lúcida nesse governo, nessa crise toda. E olha, esse ministro, ele não é uma pessoa técnica, eu já falei aqui, ele é um político corrupto. Ele é um político corrupto, golpista, tem foto dele segurando fora Dilma, tchau querida, tem foto dele, ele foi acusado de corrupção quando foi secretário da Saúde. Eu falei aqui faz alguns dias que eles estão usando a situação de emergência para comprar máscara superfaturada, para comprar equipamento superfaturado, para superfaturar tudo e para roubar muito dinheiro público, mas o ministro, ele pelo menos está defendendo o isolamento, ele está defendendo as políticas que salvam vidas. E o Bolsonaro não, o Bolsonaro está defendendo políticas genocidas. E aí, os militares estão do lado do ministro, os militares estão contra o Bolsonaro e o Bolsonaro está cada vez mais isolado. A esquerda, endossando o Mourão, agora abre caminho para que as tratativas para uma renúncia do Bolsonaro ou para um futuro impeachment aconteçam mais rapidamente. Saiu uma matéria no Valor Econômico faz 3, 4 dias, dizendo que há tratativas para a renúncia do Bolsonaro e que o Bolsonaro não renunciaria porque ele acha que se ele saindo do poder, os filhos dele vão ser presos, assim, em tempo recorde. Eles estão sendo investigados, a investigação não paralisou. Veja bem, os serviços essenciais no Brasil paralisaram, a justiça não. O Ministério Público continua trabalhando, os investigadores continuam investigando. Então, rachadinha, lavagem de dinheiro, funcionário fantasma, Adriano da Nóbrega, Queiroz, a investigação segue, e segue em estado avançado e rápido, tá? Uma investigação cada vez mais rápida. E ainda tem investigação da CPI das fake news, a investigação do inquérito das fake news no STF. O Bolsonaro sabe que a casa vai cair muito em breve e a única coisa que segura essa casa de pé capengando é o Bolsonaro ainda ter poder, ainda ter muito cargo para distribuir, ainda ter muito dinheiro público para financiar as milícias digitais dele e o gabinete do ódio. Isso é a única coisa que mantém isso tudo de pé. É a rede de comunicação do Bolsonaro, que é administrada e é financiada com dinheiro público, dinheiro meu e seu, que eles desviam para esses fins espúrios aí, até agora impunes. Só que quando a esquerda se une e fala, nós endossamos o vice, não tem problema pra gente o vice, esses líderes de esquerda estão passando uma mensagem para todos nós, porque eu via discussões aqui, até no canal, nos comentários, o pessoal comenta falando, não, o Mourão é pior que o Bolsonaro, não confiamos no Mourão, o Mourão é militar, ele vai dar um golpe, isso, aquilo, é igual o Bolsonaro, só que ele não é burro igual o Bolsonaro, então ele vai fazer pior. Agora, os líderes de esquerda estão pedindo a renúncia significa o Mourão virar presidente. O que a esquerda toda vai fazer? A esquerda provavelmente agora vai falar, ok, se os líderes, que são quem tem contatos, quem estão ali em contato com os políticos toda hora, estão falando que o bom é a renúncia e que é melhor o Mourão do que deixar esse louco genocida ali, deve ser melhor. E aí a esquerda vai parar de ter tanta oposição ao Mourão, até porque o Mourão não é presidente, não dá pra gente ter oposição antes dele assumir. No momento que ele assumir, eu sou fora Mourão na mesma hora, mas na mesma hora. Mas, pelo menos a gente sabe que nessa crise humanitária que está acontecendo no Brasil, ele tem um posicionamento que salva vidas, é isso. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele fala
como espectador. O Bolsonaro diz, ah, mas a economia, as pessoas vão passar fome. Ele é presidente da República. Ele tem mais de 1 trilhão no tesouro do país. Sabe quanto ele está dando para as famílias? Nada. A proposta dele era dar R$200 para 10 milhões de informais. O Congresso mudou para 600, o que, minha opinião, Thiago, é uma vergonha o Brasil pagar R$600 para os informais. Devia estar pagando 1.000, 1.500, no mínimo, mas é no mínimo 1.000, 1.500. O Brasil tem dinheiro para isso. Não adianta falar, não, o Brasil não tem dinheiro. Tem dinheiro para isso. E o Bolsonaro, ele fala como se ele não fosse o presidente, como se ele fosse espectador. E aí o pior, o Congresso aprovou a medida de R$600 ou de 1.200 para famílias maiores. Já está para ser aprovado hoje no Senado, em votação à distância. Em vez do governo federal começar a regulamentar isso, criar o website para as pessoas se cadastrarem, colocar as regras, as normativas, separar já o dinheiro, porque vai ser aprovado hoje, o Bolsonaro já podia sancionar amanhã e já começar a entregar o dinheiro amanhã. Não, o governo federal, o governo Bolsonaro está atrasando isso. E é por isso que a esquerda fala, não, peraí, Bolsonaro não dá mais, esse cara é louco em todos os limites. Ele passou do limite, porque enquanto ele fazia intriga e fazia briguinha ideológica, ele é uma pessoa nojenta, ardilosa, da pior espécie, mas ele não estava brincando com centenas de milhares ou milhões de vidas. Agora ele está brincando com milhões de vidas, ele está minimizando mortes, ele está falando, ah, vai morrer gente. Ele está usando dinheiro público para milícias virtuais, digitais, que estão jogando fake news e falando para as pessoas que ninguém vai morrer e que tudo vai ficar bem. Ele tá fazendo isso e é com dinheiro público. Tirando o Bolsonaro, o gabinete do ódio não tá mais lá. Lembra? O gabinete do ódio tá no 3º andar do Palácio do Planalto. As milícias digitais bolsonaristas são financiadas com dinheiro público. Os blogs de direita que estão crescendo muito, vai ver a visitação dos blogs de direita, tá crescendo muito, praticamente dobra a cada mês. Os canais de direita que estão crescendo muito, é tudo com dinheiro da Secom, é dinheiro público. Tirando o Bolsonaro, a torneira fecha, a mamata acaba para eles. Os bolsonaristas vão ficar sem o dinheiro. E aí, como é que eles vão se sustentar? Como é que eles vão sustentar toda essa rede de comunicação? Claro, eles têm os assessores dos parlamentares, cada parlamentar tem mais de 100 mil por mês para contratar assessor. Eles ainda vão ter dinheiro público, porque eles têm muitos cargos públicos, mas a maior torneira fecha. Seca a teta, a tetinha secou. É isso, por isso que a esquerda se posiciona contra o Bolsonaro. E agora falando sobre os americanos, o Washington Post, que é o 2º maior jornal dos Estados Unidos, é tão respeitado quanto o New York Times, é um jornal que já deu vários furos, inclusive que derrubou o presidente americano, está pedindo o impeachment do Bolsonaro. Em editorial, é a opinião do jornal, opinião do 2º maior jornal dos Estados Unidos. Bolsonaro tem que ser impedido, ele tem que sofrer o impeachment, porque o Bolsonaro está representando um perigo muito grande para o Brasil. As políticas do Bolsonaro, as ações dele de falar que as pessoas podem sair na rua, que a quarentena é ruim, de não proteger a população economicamente, são ações genocidas. O Bolsonaro está colocando o Brasil num perigo do Brasil depois dessa crise virar uma economia pior do que país africano ruim. Não estou falando país africano tipo a África do Sul, que ainda tem uma economia ok, não. Estou falando país ruim mesmo, Somália, país com economia acabada, com muita gente pobre. É isso que o Brasil corre o risco de virar se o Bolsonaro continuar no poder por muito tempo. Então, todas as forças estão unidas contra o Bolsonaro, já estão aceitando o Mourão. Agora, só falta tirar o Bolsonaro de lá. Só está faltando o Bolsonaro cair. Então, o Bolsonaro é um presidente decorativo, eu já falei isso aqui várias vezes, a queda dele está cada vez mais próxima e não vai ser uma queda bonita de ver para os bolsonaristas, não, vai ser uma queda bem dolorosa para ele. Se você quer ajudar nessa queda, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos seguir fazendo oposição aos fascistas, seja ele Bolsonaro, seja ele Dória, Witzel, Mourão ou qualquer um que venha, até o Rodrigo Maia, se um dia ele conseguir o sonho dele de ser presidente, sendo ruim, desde o primeiro dia eu sou fora Rodrigo Maia, porque eu quero ver o Brasil voltar para os trilhos. Mas a gente tem que passar, chega de bundamolismo na esquerda, a gente tem que passar pelos nossos adversários como um rolo compressor, a gente vai, passa e atropela qualquer um que estiver no caminho, porque é assim que se ganha. Não com esse bundamolismo de falar, ah, mas o Bolsonaro tem um vice, ah, aí depois entra o Mourão, ah, mas se sair o Mourão entra o Rodrigo Maia, que ele tem mais contatos, ele vai aprovar melhor as leis. Não, passa como um rolo compressor por quem quer e por quem vier sem medo, porque a esquerda com medo levou golpe,
não conseguiu aprovar nada, pô, perdeu reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo, e ainda teve o Lula preso. Essa foi a esquerda quando a esquerda começou a se acovardar, quando começou o bundamolismo na esquerda. Então vamos parar de bundamolismo e vamos começar a passar como rolo compressor por todos os adversários, como a esquerda fez nos anos 2000, no começo dos anos 2000, que foi quando a esquerda teve mais poder. Então vamos pra cima deles, se inscreve no canal, curte o vídeo, falou!